Fala galera, nós somos do Fisiologia Desumana, um grupo de quase biólogos e mais ou menos fisiologistas profissionais. E hoje vamos falar com vocês sobre o controle do pH. Já se imaginou mergulhando a uma certa profundidade e de repente seu equipamento deixa de funcionar? Ou simplesmente subir a uma altitude extrema e seu corpo não sabe o que fazer? Bom, acredite, ele tentará lidar com isso, mas nem sempre consegue. São muitos os problemas que essas situações podem nos causar. Vamos entender como nosso corpo reage a um deles, as alterações do pH. Lembrando que alterações da acidez em uma solução podem interferir com as ligações de hidrogênio e com as forças de Van der Waals. Ou seja, este íon tem uma capacidade de interagir com muitas moléculas, alterando sua forma e capacidade funcional. Mas quando se trata dos organismos, mesmo a concentração de H+, considerada alta, é muito pequena em relação à de outros íons. Por isso, usamos uma escala logarítmica para estimar a acidez da substância. E daí vem o pH. pH é igual ao menos o logaritmo da concentração de H+. Portanto, não se engane com pequenas variações de pH. Na verdade, uma variação de 1 no pH representa uma variação de 10 vezes na concentração de hidrogênio. Tá, mas de onde conseguimos os íons de hidrogênio? Se você acordou com a boca seca e foi direto na geladeira tomar aquele copo de água gelada, então certamente você já conseguiu boa parte desse soluto. Outras formas de se conseguir são através de moléculas que liberam esse íon durante sua reação, como o gás carbônico produzido na respiração. Além disso, existem várias outras substâncias com essa capacidade e que são adquiridas na alimentação. Também existem moléculas que retiram esses íons de circulação, reduzindo a concentração de H+, como os íons hidroxila, que reagem formando água, e a amônia, que reage formando o amônio. O resultado disso é uma faixa de pH próxima do neutro, mas levemente básico, um pH cerca de 7,4. Agora, como o corpo mantém uma faixa normal de pH? Existem 3 formas principais de evitar as alterações. A primeira delas se deve à presença de tampões, substâncias com capacidade tanto de doar íons de hidrogênio quanto de capturá-los, a depender das condições do meio, ajudando a amenizar variações das concentrações desses íons no nosso sangue. Ok, então os tampões conseguem amansar as alterações, mas não as evitam. Aí que entra na segunda linha de combate, que depende da nossa respiração. Acredito que você está respirando nesse exato momento, ou pelo menos estava antes de eu te lembrar e você desregular sua respiração. O pH sanguíneo é de fundamental importância na regulação dessa frequência respiratória, e mais tarde nesse vídeo nós iremos entender de que forma. Mas isso também pode acontecer no sentido contrário, ou seja, com alterações na nossa frequência respiratória, alterando o nosso pH sanguíneo. Imagine aquela épica luta entre o Batman e o Superman, e o Batman lança aquela velha piadinha: "Você sangra?" O Superman sem saco responde: "E você, respira?" E em segundos leva o Batman para o lugar mais alto do mundo. Por conta da extrema velocidade ao subir, o corpo do Batman não conseguiria realizar uma aclimatação rápida o suficiente. Então, com a diminuição repentina da quantidade de oxigênio, a resposta imediata no corpo do Batman seria o aumento da frequência respiratória. O problema é que ocorreria uma hiperventilação, ou seja, ele estaria expelindo uma grande quantidade de CO2, um importante doador de H+ para os fluidos, aumentando o pH do corpo e tendo assim uma alcalose respiratória. Os tampões e as mudanças na frequência respiratória são os mecanismos imediatos que utilizamos, mas não são suficientes ainda para a regulação permanente. Para isso, temos ainda troca de substâncias ocorrendo nos rins. Mas agora vejamos todos esses mecanismos numa forma mais lúdica. E os H+ atacando. Repito. O que está acontecendo? O que é um H+? O H+ é um íon que precisa ser mantido sob controle. Ele está sempre causando algumas confusões. Às vezes eles aparecem em montes, outras vezes somem. Sempre que algo assim acontece, é uma confusão. Chamam isso de batalha do pH. Mas o que ele faz de tão ruim? Bem, o que contam é que ele pode interferir no trabalho das nossas proteínas, vandalizando nossas pontes de hidrogênio tão seriamente que podem nos levar à morte. Além do mais, os mais sensíveis a esses ataques são os neurônios lá do sistema nervoso central. Não podem ouvir falar de ataque de H+, que começam a escutar a DEL loucamente. É sim, eles entram em depressão e é um problema para todos nós se eles não trabalharem direito, não é mesmo? E nossa hemoglobina também é sensível à presença elevada deles, pois ela se torna menos atrativa ao O2, liberando-o mais nos tecidos. E como eles vão vencer essa batalha? Não, tudo bem. Essa batalha está sempre acontecendo. Eles sempre contornam o problema. Algumas dessas células estão nessa guerra desde que nasceram e são bem preparadas. Nós, inclusive, somos uma delas. Nossa hemoglobina consegue prender o H+,
tamponá-lo, além de sermos fundamentais na produção do mais importante tamponante do plasma, o bicarbonato, que sai de nossas células pelo desvio do cloreto. Em condições normais, nós somos fundamentais no controle desses íons, mas nesse tipo de situação, em que eles aumentam muito de número, não somos mais suficientes. Mas eles desnaturam proteínas e coisam nossas próprias hemoglobinas. Nós vamos morrer! Calma aí, tem várias frentes de batalha para isso. Quando os nossos sistemas tampões não conseguem mais dar conta dessa confusão iônica, o sistema nervoso mobiliza a respiração para ser a frente de batalha. Se o desequilíbrio não for muito grande, tudo é resolvido. A estratégia já é toda pronta, quase um flash mob. Existem quimiorreceptores periféricos nas artérias carótidas e aorta. Você já deve ter passado por lá. Elas ficam de olho e detectam a mudança do pH, principalmente a concentração de H+ circulando por ali. As informações desses quimiorreceptores são enviadas para o bulbo, onde grupos específicos de neurônios, como aqueles lá, meio emos, do trato solitário, vão enviar ordem para as células musculares responsáveis pelo ritmo respiratório, aumentando ou diminuindo a ventilação. E o que as células lá do respiratório têm a ver com isso? Elas atacam esses íons? Não entendi. Bom, uma fórmula simples explica a relação da respiração e do equilíbrio do pH. O CO2 é intimamente relacionado com o balanço desses íons, tanto o tampão bicarbonato como o H+. A reação dele com água na presença de anidrase carbônica vai dar origem a eles. Lembra que eu já te falei? E como essa é uma reação reversível, as concentrações desses íons influenciam o sentido da reação. E aí? Deixa eu desenhar para você. A concentração de H+ aumentando, mais H+ é neutralizado pelo tampão bicarbonato e mais CO2 é produzido, aumentando a ventilação respiratória para a excreção de CO2. Mas, como eu te disse, isso são para casos de pouca gravidade. São rapidamente resolvidos. E se não puderem ser resolvidos? Se for muito H+ e tudo entrar em pânico e começar uma onda de mortes e apoptoses histéricas? Calma aí, você tá viajando. Está passando demais pelo córtex. Bom, nesse caso, existe um outro exército, o exército mais preparado, porém mais lentos. Mas eles são super ninjas. Você pensa que não, e em 24 a 48 horas de terror, eles resolvem parte do problema. Quais? Lá nos rins, eles têm duas estratégias de controle do pH, diretamente expulsando ou reabsorvendo H+, e indiretamente mudando as taxas de reabsorção do tampão bicarbonato, utilizando diversos tipos de transportadores lá nos túbulos renais. Por exemplo, no néfron distal, as células intercaladas do tipo A, em período de acidose, grande aumento da quantidade de H+, convertem rapidamente CO2 e água em H+ e bicarbonato, devido à alta concentração de anidrase carbônica no seu interior. Os íons H+ são então excretados na urina. Ela também troca cloreto por bicarbonato, aumentando a reabsorção de bicarbonato. E eles resolvem tudo? Bom, sempre torcemos para que sim. Eles resolvem a maioria dos problemas. Mas existe uma lenda que minha mãe me contou de muito sofrimento, onde todos pensaram que todos iam morrer. Uma invasão de H+ aconteceu junto com uma falha lá no intestino, uma greve. Não deixavam nada passar, tudo era mandado para o vácuo misterioso, uma diarreia. Oh, nada nunca voltou de lá. Pois é, e o tampão bicarbonato proveniente de lá foi impedido de voltar e evacuado. Aí perdemos mão de obra para neutralizar os H+, e parece que tudo ficou bem complicado. E o intestino fica mais ou menos assim na lenda? Diarreia! Tá gravando, Marquinhos, foi mal. Não sabe? Ah, vai. Duas juntas, caiu uma só de cada vez. Agora. Agora.